Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite, galera. Vamos lá, você aí de casa, eu daqui, você da sua, eu da minha. A aula de hoje é a aula de semana, da semana 19, tá? É a 19ª semana ou lista, né? Eu não gosto de chamar de semana, eu gosto de chamar de lista. Porque teve listas, ou tem, por exemplo, essa lista de hoje, nós vamos usar 2 semanas. Nós vamos começar hoje e provavelmente eu só termine na próxima semana. Então, é a 19ª lista que eu envio para vocês. É o 19º conteúdo que nós estamos revisando aqui no Canoa Curso, né? Esse preparatório para o concurso da Lagoa da Canoa. Concurso de Lagoa da Canoa, que de acordo com informações, semana que vem, breve, teremos aí o edital lançado. Então, olha só, hoje nós vamos revisar um conteúdo. Observe quem está acompanhando as aulas. Eu revisei trigonometria, depois eu fui para notação científica, se eu não me engano. Então, vem subindo e descendo. Na semana passada foi gráficos, né? Gráficos e tabelas. Teve notação científica. Então, sempre um assunto muito bom, um assunto mais complicado, um assunto muito bom, um mais complicado. Hoje nós estamos em um que eu não acho complicado. Números complexos. Nós vamos estudar números complexos na forma algébrica. Existem 2 números complexos, forma algébrica e a forma trigonométrica. A aula de hoje ela estará dividida em 2 blocos. Primeiro bloco eu quero explicar para vocês o que a gente passa no terceiro ano em um mês e meio de aula, tá? Então, este assunto de hoje, ele é um assunto específico pela BNCC para o terceiro ano do ensino médio. Agora, o que acontece? Os sistemas de ensino estão enxugando e puxando tudo para primeiro e segundo ano. Então, é comum, se você tiver um amigo, um primo, um irmão, um filho que estuda atualmente em uma escola particular, com o sistema de ensino COC, positivo, poliedro, enfim, tem vários, ele pode até ver esse conteúdo no final do segundo ano, tá? Pode até ver esse conteúdo no segundo ano. Por quê? Porque a lógica é que os alunos agora no terceiro ano não estudem nada novo, só revisem, tá? É uma lógica complicada porque fica muita coisa para se dar em 2 anos. Mas vocês viram esse assunto no terceiro ano. Tá ali. Quem tiver um caderninho do terceiro ano guardado, né, Margarete? Quem tiver um caderninho do terceiro ano guardado, dá uma pesquisada, dá uma procuradinha que vocês vão encontrar, tá bom? Então vamos que vamos, sejam todos bem-vindos. O nome do assunto eu já falei para vocês, números complexos. Ô, professor, para que serve número complexo, professor? Onde é que eu vou usar isso aqui, professor? Bom, primeiro, eu acredito que vocês vão usar em alguma questão do concurso, tá? Eu até comentei antes, nível superior, talvez 1 ou 2 questões, para ser aquele desempate, para ser o diferencial da pessoa que vai passar. Nível médio, talvez 1 questão, tá? Não esperem que, 4, 5, não é um assunto nesse nível, tá, gente? Não é um assunto para isso. É um assunto para ter poucas questões e ser o diferencial. É o que vai separar, né, o cara que só estudou o fácil do cara que estudou, que está preparado para passar, né? Do cara que está precisando contar com muita sorte e vocês que já têm o conhecimento e precisam também da sorte, mas o conhecimento já vai estar anexado, guardado, absorvido aí na sua mente. Então, o número complexo é o seguinte, ele é usado muito na engenharia. Na vida, você só vai usar no concurso. Vamos falar a verdade, ninguém está trabalhando com criança. Você não vai tropeçar em um número complexo, você não vai comprar um pastel e vai ter que fazer um cálculo de número complexo. Não. Número complexo é usado na engenharia para resolver uma questão de um concurso que você vai precisar para passar, ou em uma equação do segundo grau quando o delta é negativo. Então, vamos lá, vamos começar. Como foi que criaram o número complexo? O número complexo ele surgiu quando alguém estava resolvendo uma equação do segundo grau usando a fórmula de Bhaskara. Como é que se resolve uma equação do segundo grau? Olha a equação aqui, ó. X² menos 4x mais 13 igual a 0. Lembrando que esse assunto a gente já revisou, e esse assunto, equação do segundo grau,
ele pode cair muito, tá? No concurso. Porque ele pode estar dentro de questões problemas. Inclusive, tem uma, com fé em Deus eu consigo chegar lá hoje, que são muitas, eu botei muitas questões no material de hoje, mas se eu não conseguir chegar nela hoje, chegaremos semana que vem. Tem uma questão problema, que você tem, não, tem umas 3 ou 4 problemas que vocês precisam saber armar para poder resolver. Então, a equação do segundo grau é muito comum em concurso, de nível médio e nível superior, tá? E para você resolver uma equação do segundo grau, vocês necessariamente usam Bhaskara quando a equação é completa. Quando a equação tem os valores, né, de A, B e C, tá? Quando a equação é completa, quando a equação tem os valores de A, B e C, vocês utilizam fórmula de Bhaskara. Quem é o A, professor? O A é quem está junto do x ao quadrado, o B é quem está junto do x e o C é quem está sozinho. Então, o A, o B e o C são, respectivamente, 1, menos 4 e 13. Até aí não tem nenhuma novidade. Aí a pessoa, eu vou fazer a fórmula de Bhaskara porque eu preciso descobrir o valor do x. Bhaskara está separado em 2 partes. O delta, que é chamado de discriminante da equação, que é delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, né? Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. E tem a outra parte, que é x igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o a. O que acontece? Vamos relembrar. Eu vou tocar num assunto agora do 9º ano. 9º ano. Ó. Menino, que regressão foi essa? Eu regredi uns 5 ou 6 anos, mas tem gente aí que eu sei que regrediu muito mais, né? Porque 5, 6 anos eu estava no 9º ano, estudando, lógico, com meus 13 aninhos. Então, olha só, no 9º ano, o professor de matemática, a professora de matemática, ela fala o seguinte, eles falam assim, quando o delta é maior que 0, eu vou ter o x' e o x duas linhas diferentes. Se o delta for igual a 0, isso é o professor do 9º ano que fala, eu vou ter o x' igual ao x duas linhas. Eu acredito que nesse momento tá tendo um feedback aí, tá chegando flashes de um passado não tão distante na cabecinha de vocês. E observe isso que eu vou botar em vermelho. Quando o delta é negativo, menor que 0, não existe solução. Vou botar aqui, ó. Não existe x para os números reais. Não existe. Não existe x para os números reais. É assim que a gente fala no 9º ano do ensino fundamental. No ensino fundamental, tá bom? Então é desse jeito. No ensino fundamental, se o delta for maior que 0, se o delta for positivo, nós teremos 2 respostas, e essas 2 respostas serão positivas. Diferentes, desculpa, positivas não, diferentes. Né? Uma diferente da outra. Quando o delta é igual a 0, nós teremos 2 respostas iguais. O x', que a gente chama de x1, vai ser igual ao x2, x duas linhas. Agora, se o delta for negativo, aí, minha gente, aí Maria, Margarete, Marilene, Marcelo e todos que estão aí. Aí, quando o delta é negativo, no 9º ano, a gente para e diz, ó, não existe valor de x para este cara, para esta equação. Não existe valor de x nos números reais. Era isso que a gente fazia. Porém, agora, nós não estamos estudando mais números reais, nós estamos estudando números complexos, representado pela letra C, com um tracinho dentro. Então, quando a gente chega nos números complexos, vai existir resposta sempre, tá? Por exemplo, delta vai ser, quem é o B? Menos 4 ao quadrado. Quem é o A? 1. Quem é o C? 13. Delta vai ser 4 vezes 4, 16, menos 4 vezes 1, 4, vezes 13, 52.
13 com 13, 26, 26 com 26, 52. Delta vai ser igual a menos, porque sinais diferentes conserva o sinal do maior e subtrai. 12 tira 6 é 6, 4 tira 1, 3. Então, a questão estava certa, ela disse isso. Se eu estivesse no nono ano, eu iria parar a questão aqui e iria falar, olha, quando o delta é negativo, não existe solução para os números reais. No nono ano isso é aceitável, no primeiro ano isso é aceitável, no segundo ano isso é aceitável, no terceiro ano, não. A partir do terceiro ano, é o seguinte, presta atenção. A partir do terceiro ano, a gente estuda número complexo e a gente aprende a resolver uma situação dessa. Então, o objetivo desse assunto é o aluno aprender a resolver uma equação do segundo grau quando o delta é negativo. E como é que a gente vai fazer isso, professor? Vamos aprender daqui a pouquinho. Ou relembrar, tá? Vocês já viram no terceiro ano, então a gente vai relembrar. Então, vamos lá. Para que serve número complexo? Para vocês. Para resolver uma equação quando o delta é negativo e para fazer um concurso e passar. Só isso. Para os engenheiros, vixe, é a coisa mais utilizável do mundo. Professor, beleza, já entendi. Nós vamos usar... Opa, deixa eu voltar aqui. Já entendi. Nós vamos utilizar número complexo quando o delta é negativo. Entendi. Mas como fica a representação do número complexo? Onde está o número complexo? Vamos devagar, vamos fazer uma linha do tempo. Qual foi o primeiro conjunto de números que nós estudamos? Conjunto dos números naturais. Foi o primeiro conjunto. Eu até revisei com vocês já, conjuntos numéricos, e vamos revisar novamente, tá? Lançou o edital, tá faltando fechar, eu estava dando uma olhada nos conteúdos hoje, que o Rafael pediu para a gente mandar os conteúdos que já foram trabalhados. Tá faltando número complexo, que a gente tá vendo, e tá faltando geometria analítica, tá? De matemática, que cai nos concursos, tá faltando esses dois conteúdos. Então, terminando, a gente vai voltar repetindo os que mais caem. Então, olha só, primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais. Você estuda isso no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano do ensino fundamental. No sétimo ano, vocês estudam um conjunto maior, chamado de conjunto dos números inteiros. É aqui que você estuda pela primeira vez número positivo e número negativo. Tá bom? Observe, os números inteiros são todos os naturais, mais os negativos exatos. Continuando, quando chega no próprio sétimo ano, mas mais no final para o oitavo ali, vocês começam a estudar também a fundo os números racionais, que também já foi dado no quinto ano. Só que não foi dado todos os racionais, né? Mas a ideia de fração já existia no quinto ano, quarto ano, sexto ano. Só que no sétimo ano para o oitavo, vocês estudam os racionais de verdade. Dízima periódica, positivo, negativo, certo? Todas as frações, todo número que pode ser transformado em fração, tudo, positivo e negativo. É nesse mesmo ano, ali, sétimo, oitavo, que vocês estudam pela primeira vez os números irracionais. São os valores que não podem ser transformados em frações. O π, o φ, as raízes quadradas de números primos. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, tá bom? Nesse momento, chegaram para vocês e falaram que juntando todos esses números, formaríamos os números reais. O maior, olha a frase que falaram para vocês. O maior conjunto numérico já existente. O maior conjunto de números, conjunto dos números reais. O que é que está dentro dos números reais? Os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Até chegar no terceiro ano do ensino médio e vocês estudarem um negócio chamado de conjunto C, conjunto do número complexo. Então, o conjunto dos números complexos, ele é o maior conjunto até hoje. Quando alguém perguntar para vocês qual é o maior conjunto numérico que existe hoje, com o nosso conhecimento, para vocês, ensino médio, superior, normal, número complexo. Porque ele pega todos os reais, mais os imaginários. Lembre dessa palavra,
imaginários, tá? A grande diferença aí é o surgimento de um valor chamado imaginário, e uma letrinha aí. Então, qual é o maior conjunto que existe? Conjunto dos números complexos. Certo? Próxima tela. Vamos lá. Definição de um número complexo. Vou fazer a leitura com vocês aqui, bem tranquilo, galera. Estou indo bem devagar. Provavelmente algumas pessoas nunca ouviram falar em número complexo, não estudaram no terceiro ano ou esqueceram, tá certo? Então, deixa eu ir desacelerando aqui. Definição de um número complexo. Sejam x e y reais e i um número imaginário tal que i ao quadrado é menos 1. Pronto. Primeira coisa muito importante que vocês têm que lembrar desse assunto. I ao quadrado é menos 1. Isso aqui foi a primeira coisa que criaram em número complexo. Foi um valor para o i ao quadrado. O i ao quadrado sempre vai valer quanto? Menos 1. Professor, por quê? Vou explicar. Para poder resolver uma raiz quadrada quando o delta é negativo. Para poder resolver uma raiz quadrada quando o delta é negativo, chegaram à conclusão que era só substituir o menos 1 por i ao quadrado. Eu volto já naquela tela. Vamos continuar. Chama-se de número complexo na forma algébrica todo número escrito por z igual a x mais y. Eu vou colocar uma observação aqui para vocês. Geralmente se chama de z igual a mais bi, tá? Então, vocês estão vendo aí x mais yi, mas é mais comum a mais bi. Uma coisa, ele chamou o a de x e o b de y, mas é mais comum você pegar um livro e está lá, z é igual a mais bi. Pronto, é mais comum, é mais normal. Show de bola. Na forma z igual a x mais yi, chamamos isso aqui de número complexo na forma algébrica. Toda vez que você pegar um número complexo escrito desse jeito, a mais bi, x mais bi, ou seja, traduzindo para vocês, sempre que eu pegar um número complexo escrito na forma de binômio, binômio, dois valores, ou até monômio, por exemplo, z igual a 3i, né? Ou z igual a 2, sempre que for números, sempre que tiver só um número com o i, que não tiver seno, que não tiver cosseno, a gente chama isso de forma algébrica. Legal? Então, por exemplo, z é igual a 2 mais 3i. Isso aqui é um exemplo que eu acabei de colocar aqui para vocês. Vamos lá. Professor, z é igual a 2 mais 3i. Quem é o valor do x aqui? Quem é o valor do a? Vou chamar de a, tá bom? Qual é o valor do a? O a é o primeiro valor. O a é o número que não tem o i. Boa noite, Lili. E o b é o valor que está junto do i. Sempre, o a é quem não tem i e o b é quem está junto do i. Chamamos o valor que não tem o i de parte real e o valor que está junto do i de parte imaginária. Imaginária. Então, a parte real não tem i e a parte imaginária está junto do i. Tá bom? Isso é um exemplo que eu acabei de colocar aí para vocês. Olha o que foi que eu coloquei aqui na tela, no slide para vocês. Presta atenção. O número i é a unidade imaginária. I, na engenharia, é um número. No ensino médio, nos concursos que vocês vão fazer, o i é apenas uma letrinha, que indica o imaginário, tá bom? Tudo que estiver junto do i, a gente chama de b, é a parte imaginária. Quem não tem i, a gente chama de a, parte real. Pode chamar de x e y, pode chamar de a e b, fica à vontade. Uma coisa muito comum é o cara pedir para você transformar um valor em real puro ou imaginário puro. Eu preciso muito que vocês memorizem isso. Ó. Se o y for 0, então teremos um número real puro. E se o x for 0,
teremos um número imaginário puro. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu botar aqui a canetinha azul. Eu não entendi isso, professor. Vou explicar. Z igual a x mais y. Foi assim que ele escreveu. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que se o x for zero, esse número vai ser imaginário. Por que ele vai ser imaginário puro? Porque se o x for zero, a única coisa que vai sobrar vai ser o valor que estava junto do i. E tudo aquilo que está junto do i é chamado de imaginário, certo? Agora vamos imaginar o contrário. Vou mudar a cor aqui, ó. Vamos imaginar o contrário. Vamos supor que eu escreva z igual a x mais y i. E que eu diga a vocês que o y vai ser zero. Pô, se o y vai ser zero, a única coisa que vai sobrar é o x. Então, a gente vai chamar isso aqui de real puro, tá? O que é que vocês precisam lembrar daqui? Para que ele seja real puro, a parte imaginária tem que ser zero. É o contrário, tá vendo? Eu quero que ele seja real. Então, o imaginário, quem está junto do i, tem que ser zero. E se ele dissesse, olha, eu quero que o valor seja imaginário puro. Para ser imaginário puro, quem está junto do i não pode ser zero, que é o imaginário. Quem é que vai ser zero? O real. O real some. Porque se eu tirar o real, sobra só o imaginário. Lembrando, toda vez que eu falar de imaginário, eu estou falando de quem está junto do i. Toda vez que eu falar real, eu estou falando de quem não tem i, tá bom? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, bem de boa, aqui embaixo, ó. Se liga aqui, ó. Exemplo. Preste atenção. W, ao invés de Z, eu chamei de W. Pode chamar de Z, de W, são as letras mais comuns. W vai ser 2 mais 0i. Na opinião de vocês, esse número que eu acabei de escrever aqui, ele vai ser real puro ou imaginário puro? Olhe quem está com zero. Quem está com zero é a parte imaginária ou é a parte real? Pode colocar nos comentários. Eu estou aqui vendo os comentários de vocês, tá bom? Então, observe. Quem está junto do zero? Eu preciso muito da participação de vocês para que vocês consigam entender esse assunto da correção. Quem está junto do zero é o i. Então, se o i está junto do zero, o que vai sobrar é o real puro. Meu amigo Marcelo foi firme e forte. Então, realmente, isso aqui vai ser um valor real puro. Porque o i vai sumir. Qualquer número multiplicado por zero é zero. Qualquer letra multiplicado por zero é zero. Então, o zero vai multiplicar o i some, o que sobra é o real puro. Tá bom? Legalzinho. Show de bola. Vou passar para a próxima tela. Perfeito. Professor, como é que a gente resolve multiplicação, adição, subtração de número complexo? Minha gente, tem as fórmulas. Ó, isso aqui, isso aqui. Mas, sinceramente, não há necessidade. Tá? Não há necessidade. Basta você resolver normal. Quer ver? Ó? Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Ó. Z é 2 mais 3i. W é 4 menos 5i. Aí eu vou pedir para a gente fazer aqui duas continhas. Ó. Olha que coisa linda. Quanto é Z mais W? É uma adição. Precisa de fórmula? Não, é só substituir. Quando é adição, não precisa de parêntese, tá bom? É só substituir. Quem é o Z? 2 mais 3i. Quem é o W? 4 menos 5i. Qual é o sinal do 4? Não tinha sinal nenhum, é mais. Por isso que eu botei mais aqui, ó. Não precisa de fórmula. Não precisa de fórmula. Besteira. Agora, o que é que você vai fazer? Assim como sempre foi feito. Soma número com número, letra com letra. Você tem que somar os termos semelhantes. Então, quem tem i fica no final. Quem não tem i fica no início. Então, eu vou botar aqui no início, ó. Quem não tem i? Quem é quem não tem i? Quem é o real aqui? O 2 e o 4. Quem são os valores imaginários aqui? Os imaginários são 3i menos 5i. Então, coloquei o real antes e o imaginário depois. Real é tudo aquilo que não tem o i.
Imaginária é tudo aquilo que está acompanhado do i. Legal, né? Agora é só somar, pô. Ó, vai dar 6. Sinais iguais soma. Sinais diferentes diminui e conserva o sinal do maior. Então a resposta vai dar quanto? 6 menos 2i. Fácil ou difícil? Eu acho fácil. A adição é muito bom. Deixa eu fazer outra aqui. Deixa eu passar um tracinho. Vou fazer um agora com a subtração, tá? Fazer uma com a continha de menos, ó. Z menos W. Quanto vai dar Z menos W? E aí? Tenta responder. Lembrando, sinal de mais não precisa de parêntese. Sinal de menos precisa colocar parêntese em quem está depois do sinal de menos. Quer ver? Vou só armar. Quem é o Z? O Z é 2. Eita, vai, Bruco. Vamos lá, botar um verde aqui. O Z é 2 mais 3i. Quem é o W? 4 menos 5i. Então, precisou colocar parêntese no que estava depois do sinal de menos, tá? Porque tem jogo de sinal para fazer. Então, vai ficar assim, ó. 2 mais 3i, menos com mais é menos, menos com menos é mais, jogo de sinal. Sinais iguais fica positivo, sinais diferentes fica negativo. Agora, vocês vão fazer a mesma coisa que a gente fez da outra vez. Real fica na frente, imaginário fica depois. Então vai ficar, ó, quem é o real? O 2 menos 4. Quem vai ser o imaginário? 3i mais 5i. Imaginário é quem está junto do i. Real é quem não tem i. Então vai dar o quê? Vai dar menos 2 mais 8i. Tá aí. Fizemos uma adição, fizemos uma subtração. Professor, e a multiplicação? Gente, a multiplicação a gente faz chuveirinho, a gente faz distributiva. Ó, vou fazer o mesmo exemplo que a gente fez. Só que eu vou pedir para a gente fazer Z vezes W. Qual é a dica que eu dou para vocês? Na multiplicação, coloque parêntese. Não adianta. Coloque parêntese. Quem é o valor do Z? 2 mais 3i. Quem é o valor do W? 4 menos 5i. Como é que resolve isso, professor? Chuveirinho, ó. Isso na matemática é chamado de distributiva. É a fórmula que está aí para vocês. Mas, gente, a nossa mente não comporta tantas fórmulas, não, tá? Nós temos um HD enorme, mas a gente não consegue usar ele, né, na sua performance toda. Então, ao invés de ficar memorizando fórmulas que não precisam ser memorizadas, lembre do que eu estou falando. Multiplicação se faz com chuveirinho. Adição se faz organizando. Real com real, imaginário com imaginário. Show de bola. Simples assim. Lindos! É só fazer chuveirinho. Vamos lá. 2 vezes 4, 8. Mais com menos é menos. 2 vezes 5i, 10i. Agora o chuveirinho vai passar para o 3. Né? Porque já multipliquei tudo por 2. Agora eu vou multiplicar tudo pelo 3i. Mais com mais é mais. 3i vezes 4 vai dar 12i. Mais com menos é menos. 3i vezes 5i. 3i vezes 5i. 3 vezes 5 é 15. I vezes i é i ao quadrado. Cuidado. De novo, 3i vezes 5i. Multiplico o 3 com o 5 e o i vezes o i deu i ao quadrado, certo? Então vai dar 8 menos. Menos não, né? Quanto é menos 10i? Ó, quero que vocês observem isso aqui, ó. Quanto é menos 10i mais 12i? Menos 10 mais 12 vai dar 2. Então, 2i menos 15 vezes, quero ver agora quem lembra quanto é que vale i ao quadrado. Quanto é que vale i ao quadrado? Foi dado em uma tela anterior. Eu disse que foi por onde tudo começou. O número complexo, ele começou com a necessidade de resolver uma equação do segundo grau quando o delta é negativo. E o primeiro número complexo que criaram, foi i ao quadrado igual a menos 1. Muito bem, Eliette! Arrasa! Jefferson também botou em menos 1. Então, esse i ao quadrado vale quanto? Vale menos 1, tá? Pomba. Esse i ao quadrado vale menos 1. Vou botar setinha para que todos entendam de onde veio esse menos 1.
E aí, o que é que você vai fazer agora, professor? Vamos terminar o cálculo, minha gente. Vai ficar, ó, 8 mais 2i menos, com menos vai dar mais, 15 vezes 1, 15. Real na frente, então quem são os valores reais? O 8 mais 15 e o imaginário fica no final. Então, 8 mais 15 vai dar 23 mais 2i. Isso foi um exemplo de uma multiplicação, tá bom? Então, multiplicação se faz desse jeito. Chuveirinho, bonitinho. Depois resolve a potência. Sempre que aparecer i ao quadrado, você troca por menos 1. Sempre, sempre, sempre. I ao quadrado vale menos 1. Show de bola? Vamos passar para o próximo? Vamos lá. Professor, só existe a potência de i ao quadrado? Não, 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 não. Existe qualquer potência. Tá? Qualquer potência. A sequência de potências, eu vou passar aqui para vocês. Ó. Deixa eu pegar. Gente, tem um texto aí, tá? Eu explicando tudo certinho. A sequência de potência tá aqui, ó. Tudo começou do i elevado a zero, tá? Então, começa daqui. I elevado a zero, i elevado a 1, i elevado a 2, i elevado a 3. Pronto. Estas são as 4 potências primárias. Se você lembrar dessas 4 potências, você resolve qualquer outra. E é fácil, porque tem uma rima, ela rima, quer ver? Elas formam um rap. Ó, formam um rap. 1, i, menos 1, menos i, Bom, como cantor, estou horrível. Então, 1, i, menos 1, menos i. 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 É essa a sequência. I elevado a zero sempre vai ser 1, porque qualquer número elevado a zero é 1. I elevado a 1 é i, porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. I elevado a 2 é menos 1, pela necessidade de resolver a equação de segundo grau. I elevado a 3 nada mais é que... O que é i elevado a 3? Vou explicar para vocês. Está aqui, ó. I elevado a 3 é o valor do i elevado a 2 vezes o i. Por isso que dá menos i. Show? Mas você lembrando disso aqui, ó, você lembrando dessas 4 potências, você não precisa saber como é que faz para chegar nela não, tá bom? Então, de novo, ó. De novo. I elevado a 0, I elevado a 1, I elevado a 2, I elevado a 3. Só. I elevado a 0, I elevado a 1, I elevado a 2, I elevado a 3. Como é que fica a resposta? 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Ah, professor, mas e se o expoente for maior que 3? Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar o expoente, você vai dividir ele sempre por 4. Por que 4? Porque são 4 potências diferentes que existem. Todas as outras são repetições. Então, você sempre vai dividir por 4. Tá? 9 dividido para 4 vai dar quanto? Vai dar 2. 2 vezes 4, 8 para 9, 1. E aí, senhores, é onde mora o pulo do gato. Você usa o resto da divisão. Por exemplo, i elevado a 9 é a mesma coisa que i elevado a 1. E vai dar i. Olha que fácil. Olha que coisa fácil. Você usa o resto da divisão. Vamos fazer o outro. I elevado a 26. Você vai pegar o 26, vai dividir por 4. Gente, você vai usar o resto da divisão. Então, pelo amor de Deus, não coloque vírgula na divisão não, tá? Tem que parar no resto. Não pode ter vírgula nessa divisão. 26 dividido para 4 vai dar 6. 4 vezes 6, 24. Para 26, 2. Então, quem é o resto da divisão? 2. Então, i elevado a 26 é a mesma coisa que i elevado a 2, que é menos 1. Matamos a questão. Façam a letra C. Quero ver quanto vai dar a letra C. Pega o expoente, divide por 4, use o resto da divisão e veja aqui na tabelinha qual vai ser o valor. O resto sempre vai ser ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, tá? Quando você divide por 4, o resto só pode ser menor que 4. Ou 0, ou 1, ou 2, ou 3. Bora, bora, bora. Quanto vai dar a letra C?
Estou te esperando sozinho, gaga. Eu vou ficar. Vamos lá que eu vou cantar, viu? Estou sabendo que tem festividades aí amanhã, sexta. Então eu vou começar a cantar. E o Fernando já disse, a próxima festa vai me contratar para cantar de 3 da manhã até 5 horas, tá? De 3 da manhã às 5 da manhã, Magno no palco. E aí, minha amiga Eliette, Jefferson, Marcelo, Lili, Maria Margarete, Marilene, a galera toda. Cadê? Quanto é que deu a letra C? Bora, meu povo, sem medo de errar, sem medo de ser feliz, porque cajueiro não dá coco, cajueiro só dá limão, eu sem você não dá não. E aí, ninguém? Beleza. Vou fazer, né? Olha, o jeito... Opa! Marilene botou 24. Mas a Marilene colocou o resultado da divisão. 507 dividido para 4, tenho certeza. Então, vamos lá. Foi o seguinte, é o seguinte. Quem é o expoente? Você sempre vai pegar o expoente e vai dividir por 4. Então, eu vou pegar 507 dividido para 4. Depois eu dou um macete para números grandes. Relaxa. E aí eu tenho que pegar o resto da divisão. Se ligue nisso. 5 dividido para 4 é 1, 1 vezes 4, 4 para 5, 1, baixo 0. 10 para 4 é 2, 2 vezes 4, 8, para 10, 2, baixo 7. 27 para 4, 27 para 4, 4 vezes 7, 28, 4 vezes 6. 4 vezes 6, 24, sobra 3. 3 não dá mais para dividir, então esse é o resto. Isso significa que I elevado a 507 é a mesma coisa que I elevado a 3. Porque você usa o resto da divisão. Aí você vai chegar aqui na tabelinha, quanto vale I elevado a 3? I elevado a 3 vale menos I. Então a resposta vai ser quanto? Menos I. Fácil ou difícil? Qual é o macete que o senhor disse que ia dar quando o número é grande? Vou mostrar aqui um exemplo para vocês agora. Ó, se liga aí. I elevado a 3.150. Pronto. Como é que você vai resolver um negócio desse, professor? I elevado a 3.150. Quem é o expoente? 3.150. O que é que você tem que fazer para resolver essa potência? Você tem que pegar o 3.150, dividir para 4 e usar o resto da divisão. Vou dar uma dica para vocês, viu? Pode falar, Marcelo. Eu gostaria de saber, professor, se em concurso cai assim, o número I elevado a qualquer número. Cai. Inclusive, ó, deixa eu botar aqui para frente. Olha as questões que nós vamos fazer hoje. Todas são questões de concurso. Você pode ver aqui, ó. Essa questão 1 não caiu, mas a questão 2 já caiu, olha aí, ó. Então, a necessidade de saber resolver a potência. Vai ter a necessidade de saber fazer a potência. Essa potência pode ser um número grande, aqui, ó. Pode ser um número pequeno. Só lembrando, viu, Marcelo? Nós estamos apostando em uma questão para o ensino médio, 2 no máximo para o ensino superior. Esse é um assunto que vai fazer você passar na frente daquele cara que não se preparou com todos os assuntos. Mas ele não é o assunto que mais cai no concurso, tá? Assim, professor de matemática, espera uma questão dessa, mas eu estou falando de modo geral, tá bom, gente? Então cai, Marcelo, cai sim. Agora, tem uma coisa fácil, viu, Marcelo? Por exemplo, 3.150. Eu vou ter que fazer a divisão do 3.150 por 4, falar baixinho que isso é um macete nosso. Não, você pode dividir só os 2 últimos dígitos. Ao invés de dividir 3.150, você divide só os 50. Você vai pegar, ó, 50 dividido por 4. 5 para 4 é 1. 1 vezes 4, 4. Para 5 sobra 1. Baixa o 0. 10 dividido para 4 é 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. Por que você pode fazer isso? Porque o que a gente quer é o resto da divisão. Então, quando o número for grande, tipo 507 que eu fiz agora há pouco, eu poderia ter pego só o 7. Dividido para 4, ia sobrar 3 e estava certo, é mais fácil. I elevado a 3.150, ao invés de eu pegar o 3.150 e dividir por 4, eu peguei só o 50 e dividi por 4. Porque eu não quero o resultado da divisão. O que é que nós estamos procurando? O resto, tá? O resto. Então,
3.150 é a mesma coisa que i elevado a 2. E quanto vale i elevado a 2 aqui na nossa tabelinha? Vale menos 1. Então, i elevado a 3.150 é a mesma coisa que i ao quadrado, que é a mesma coisa que menos 1. Professor, eu duvido que quem pegou os 50, quem pegou os dois últimos dígitos, achou a mesma coisa de quem dividiu 3.150. Vou mostrar agora para vocês. Se eu dividir 3.150 por 4, sempre divido por 4. 31 por 4 vai dar 7. 4 e 7, 28. Para 31 é 3. 35 para 4 vai dar 9, não, vai dar 8. 4 vezes 8, 32. Para 35, 3. 30 dividido para 4 é 7. 4 vezes 7, 28. Sobra 2. O que é que a gente usa da divisão? O resto. Qual foi o resto que eu achei na outra? 2. E qual foi o resto que a gente achou dividindo tudo? 2 também. Então, sempre que o número for grande, pegue só os dois últimos números. Facilita a sua vida. Você tem uma chance maior de acertar, beleza? Precisa ficar dividindo tudo, não. Tá bom, gente? Pegando só os dois últimos dígitos e dividindo por 4, você consegue acertar. Então, primeiro, o que é que eu não posso esquecer? Você não pode esquecer dessa tabelinha aqui, ó. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Cara, a gente vai usar isso em qualquer situação, tá bom? Vamos lá. Continuando. Conjugado de um número complexo. Professor, o que é o conjugado? Gente, conjugado é quando você troca o sinal da parte imaginária. Por exemplo, z é igual a 2 mais 3i. 2 mais 3i. O conjugado do número complexo, você conhece por esse tracinho que se coloca em cima da letra. Esse tracinho que se coloca em cima da letra se chama conjugado, tá? Então, o conjugado do número complexo é quando você troca o sinal da parte imaginária. Essa questão é do Instituto Bahia. Todas as questões que nós estamos trabalhando são parecidas com o Instituto Bahia. Idênticas. Vamos lá. Continuando. Pessoal, atenção, atenção. Quando você bota esse tracinho em cima, esse tracinho sempre significa conjugado de um número complexo. Show? Só lembrando, quando nós estamos falando do assunto número complexo. Tá bom? E aí o que acontece, senhores e senhoras? Trocou o sinal do meio, isso já é conjugado. Vou dar outro exemplo aqui, Ó, W é igual a 3 menos 2i. Quem vai ser o conjugado do W? 3 mais 2i. Só muda o sinal de quem está junto, do i. Não muda o sinal do valor real, só muda o sinal do imaginário. Belezinha? Isso aqui se chama conjugado de um número complexo. Presta atenção numa coisa, preste muita atenção. Conjugado, você vai ver que é conjugado na questão, porque vai vir esse tracinho em cima da questão. Não necessariamente ele vai escrever a palavra calcule o conjugado. Não. Geralmente ele vai dar uma expressão, e essa expressão vai ter um tracinho na parte de cima. Show de bola? Continuando. Como é que se resolve uma divisão de número complexo? Para resolver uma divisão de número complexo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês de boa, bem tranquilo. Ó. O número z é 2 mais 5i. E o w, 3 mais i. Pronto. Isso aqui está um exemplo de dois números complexos que eu acabei de criar agora para vocês. Divisão, gente. Qualquer fração é uma divisão. Qualquer fração é uma divisão. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Legal, show de bola. Eu vou colocar z dividido por w. O que é z dividido por w? Significa que o valor do z vai ficar em cima da fração, 2 mais 5i, e o valor do w vai ficar embaixo da fração, 3 mais i. Como é que você vai resolver essa divisão? Primeiro passo, coloque parênteses. Você tem binômios.
parênteses, tá? Importantíssimo, coloque parêntese. Segundo passo, para você resolver uma divisão, você vai multiplicar o de cima e o de baixo pelo conjugado do de baixo. Olha a formulazinha aqui, ó. Z1 dividido por Z2. Como é que resolve isso? Multiplica tudo pelo conjugado do Z2. Então, eu vou explicar aqui no meu exemplo que eu acabei de fazer para vocês. Deixa eu pegar um lápis vermelho. Tem uma divisão, tem a divisão. Quero resolver a divisão. Como é que eu faço? Quem é que está embaixo da fração? 3 mais i. Então, você vai repetir em cima, só que trocando o sinal do i. Vai ficar 3 menos i. Sempre você pega essa parte de baixo, repete em cima e embaixo, trocando o sinal do i. Tá? Isso é chamado de conjugado de um número. É assim que se resolve divisão. Pega a parte de baixo, repete em cima, repete embaixo. Professor, e agora como é que a gente faz para resolver? Multiplica, gente. Nós já revisamos aí multiplicação. A parte de cima você vai usar chuveirinho, tá? Vou até pegar um lápis azul aqui, ó. A parte de cima você vai usar chuveirinho normal. A de baixo tem um macetezinho para vocês daqui a pouco. Então vai ficar assim, ó. Z dividido para W vai ser igual. 2 vezes 3, 6. Mais com menos, menos. 2 vezes I, 2i. Vou pegar agora a parte da frente. Deixa eu apagar aqui. Agora o 5 vai multiplicar. 5i vezes 3 vai dar 15i. Mais com menos é menos. 5i vezes i, 5i ao quadrado. Tudo isso está em cima de 3 mais i vezes 3 menos i. Na parte de baixo, você pode fazer chuveirinho, como fez na de cima. Pode, mas tem um macetezinho. O macetezinho diz o seguinte: é só você pegar o quadrado do primeiro valor mais o quadrado do segundo valor sem o i. Oxe, professor. Quadrado do primeiro valor. O primeiro valor é 3. O segundo valor é o i. Nesse caso, eu estou falando do valor. Eu não estou falando do i. Quem é que está junto do i? Quando não tem número nenhum junto de uma letra. Quando não tem nenhum número junto da letra. Eliette! Então, quando não tem nenhum número junto da letra, é 1. Esse i, ele está acompanhado, hipoteticamente, do número 1. Então, a parte de baixo é só você fazer quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Oi! Como é negativo e positivo, não pode cortar não esse i? Não, porque estão multiplicando. Olha o sinal do meio da fração. Só poderia cortar se tivesse tudo junto assim. Por exemplo, ó, 3 mais i mais 3 menos i. Se estivesse desse jeito, tudo junto, sem o sinal de vezes que está aqui no meio, aí poderia cortar. Mas lembrando, na multiplicação, você tem que fazer, quando o de cima é igual com o de baixo, por exemplo, se o parêntese de cima for igual com o de baixo, eu posso cortar. Mas multiplicando, valores iguais na mesma linha, não corta. Aí você pode olhar para mim e falar, e por que o senhor não corta esse de cima com esse de baixo? Porque esse de cima com esse de baixo, eu coloquei agora para poder resolver a divisão. Se eu cortar, eu volto para o início da questão. E a questão está pedindo para resolver a divisão. Então, o que eu estou explicando para vocês é como resolver uma divisão de números complexos. Você tem que pegar a parte de baixo, repetir em cima e embaixo. Ó, repete em cima, repete embaixo, trocando o sinal do meio. Observe, qual é a parte de baixo? 3 mais i. Troquei o sinal do meio, ficou 3 menos i, 3 menos i. Pronto. Agora você faz chuveirinho na parte de cima e na parte de baixo você sempre vai usar essa frase. Quadrado do primeiro valor mais o quadrado do segundo valor. Nunca pegue o i, só os números, tá bom? Então vai ficar quanto essa divisão? Opa! Vai ficar quanto essa divisão? Z dividido para W vai ser 6, menos 2i mais 15i vai dar 13i positivo, menos 5 vezes, quanto vale i ao quadrado? I ao quadrado é menos 1, sobre 3 ao quadrado é 9 e 1 ao quadrado é 1. Para encerrar isso aqui, vai ficar, vou botar aqui de verde,
6 mais 5 mais 13i, tudo isso dividido por 10. Gente, por que foi que deu 5 positivo? Porque eu resolvi menos 5 vezes menos 1, tá bom? E aí, para encerrar, vai ficar 6 mais 5 é 11, 11 sobre 10 e 13i sobre 10. Eu quero que vocês observem um detalhe. A resposta sempre fica separada, tá? A parte de baixo pode ser igual, mas você tem que deixar a resposta separada. Ô, professor, por que você tem que deixar a resposta separada? Não entendi. A resposta fica separada, meus amores, pelo seguinte. O primeiro valor que está antes do sinal de mais é chamado de parte real. E o que está depois do sinal de mais é a parte imaginária. Então, sempre vai ficar separado o real do imaginário. Então, você repete a parte de baixo nos dois, mas tem que deixar separado. Então, tá aí divisão. Posso avançar? Vamos lá. Opa! Todo número complexo ele pode ser expresso graficamente. Todo número complexo ele pode ser expresso em um plano. É um plano cartesiano. Só que o plano cartesiano, a gente usa x e y. E no número complexo, a gente usa um plano chamado de plano de Gauss. Por exemplo, presta atenção. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Z é igual a 2 mais 3i. Professor, e aí? Como é que representa isso num plano de Gauss? O primeiro valor é como se fosse o x, e o segundo valor é como se fosse o y, tá? Então, se eu fosse colocar esse número no plano de Gauss, esse valor aqui é o real, esse valor aqui em cima vai ser o valor imaginário, ou seja, quem está junto do i é o y, quem está sozinho é o x. Então, quem seria o meu x aqui? O meu x seria 2. Vou botar aqui mais bonitinho. O meu x seria 2. E o meu y seria 3. Tá vendo? No lugar do x e no lugar do y, você coloca os valores reais e imaginários. Todo número complexo ele pode ser escrito num plano cartesiano. Inclusive, pode vir uma questão no concurso de vocês, dando um plano desse, só que ele vai chamar de plano de Gauss. Plano de Gauss. E ele vai pedir para você encontrar, por exemplo, um número complexo formado pelo afixo P. Então, por exemplo, nesse caso, o número complexo não seria esse Z. Seria um número P, que é esse afixo aqui, ó. Esse ponto que eu marquei de vermelho. Tá bom? Esse ponto é um número complexo. E sempre o X vai ser a parte real e o Y vai ser a imaginária. Vai ser o valor que está junto do I. Beleza. Aproveitando a oportunidade. E se eu quisesse calcular a distância da origem até esse afixo, professor? Se eu quisesse calcular, professor, essa linha que o senhor marcou de vermelho aí, que agora está cobrindo de azul. Bom, isso aqui é chamado de módulo de um número complexo. É o próximo slide. Como a gente calcula esse módulo? Isso aqui que vocês estão vendo, gente, é um triângulo retângulo. É só usar o teorema de Pitágoras, tá? Mas eu vou jogar ele aqui agora, ó. Módulo de um número complexo. Então, observe. Se a gente sabe que aqui é o valor do x e que aqui é o valor do y, esse valor que vocês estão vendo aqui é o que a gente chama na matemática de módulo. Módulo de z. Módulo de um número complexo. Então, observe. Se ele está chamando de x e y, a fórmula vai ser assim, ó. Módulo de z é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Mas, geralmente, o número complexo ele é escrito assim, ó. Z é igual a mais BI. Para calcular o módulo de um número complexo, você só precisa fazer o quê? O valor real ao quadrado, o valor imaginário ao quadrado e jogar tudo dentro da raiz quadrada. Essa é a fórmula do módulo. Ô, professor, qual das duas eu vou usar? É a mesma, gente. Ó, essa fórmula e essa daqui, elas são iguais. A diferença é que você pode usar o A ou o B, o X, o Y. Se a questão colocar, por exemplo, um M e um N, você usa o M e o N. O que você precisa lembrar é, a fórmula é a raiz quadrada do valor real ao quadrado mais o imaginário ao quadrado. É o teorema de Pitágoras, gente, ó. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Só que quando esse quadrado passou para o lado de lá, virou raiz.
Tá bom? Pode falar, Marcelo, eu vi que você levantou a mão. Quando o valor da raiz der negativo, se está no módulo, se der negativo, ele fica positivo? Que massa, Como tá boa aí na- pergunta. Boa pergunta. No módulo, nunca vai dar uma raiz negativa. Nunca. Vou explicar por quê. Porque no módulo, a gente está fazendo a potência de expoente par. Mesmo que eu fizesse isso, ó, Marcelo, mesmo que eu fizesse menos 3 ao quadrado, estou dando um exemplo, mais menos 4 ao quadrado, os valores são negativos, né, Marcelo? Mas Sim. como o expoente é par, toda vez que o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Então, não tem como a raiz do módulo, não tem como ela ser negativa. Nem se preocupe. O módulo sempre vai ser positivo. Por isso que é módulo, porque é sempre positivo. Tá bom? Agora, quando eu estiver resolvendo uma equação do segundo grau, sem ser módulo, pode aparecer uma raiz negativa. Inclusive, se eu não me engano, é a primeira questão que nós vamos fazer hoje. Mas quando ele pedir módulo, o módulo sempre vai ser positivo. Fique tranquilo. Meus amores, espera aí. Amores que vêm, amores que vão, são amores. Agora, o que eu tinha para falar de número complexo, na forma algébrica, para o concurso de vocês, eu falei. Eu falei das potências, eu falei das operações, eu falei do que é real, falei do que é imaginário, eu falei de conjugado, eu falei de, cara, módulo. Então, falei do plano de Gauss. Agora a gente vai começar a resolver exercício, tá bom? Concurso para nível médio. Essa questão. Essa questão, ela é interpretativa e ela exige um conceito tranquilo. Ela está pedindo para o aluno resolver uma equação de segundo grau. É sério, só isso. Vamos resolver? Vamos lá. Vem comigo. Atenção, atenção. Uma torre de retransmissão de sinal de celular é estabilizada por 3 cabos de aço que foram fixados em pontos de um plano complexo. Se ele falou plano de um número, se ele falou plano complexo, significa que é um plano de Gauss. Eu vou ter x, eu vou ter o valor real, eu vou ter o valor imaginário, eu vou ter o i, tá bom? O primeiro cabo está preso no ponto 2, 0i. E os demais cabos estão fixados nos pontos que correspondem às raízes dessa equação. Professor, o que são as raízes de uma equação? As raízes de uma equação, gente, são os valores de x. Se eu pegar essa equação, x ao quadrado mais 4 igual a 0, e eu resolver essa equação, se eu achar os valores de x, eu vou encontrar as raízes dessa equação. Certo? Qual é o grau dessa equação, professor? Essa equação é do segundo grau, então ela tem que ter 2 raízes. A equação do primeiro grau tem uma raiz, do segundo grau tem 2 raízes, do terceiro grau tem 3 raízes. O número de raízes coincide com o grau da equação. Vamos continuar a questão. Na situação hipotética apresentada, desconsiderando o cabo fixado, então não é para considerar o cabo que já está amarrado, os pontos nos quais os 2 cabos de aço restantes foram fixados. O que é que ele quer saber? Ele quer saber quais são os valores de x, porque os valores de x são os 2 pontos dos outros cabos que foram fixados. A torre tem 3 cabos. Um cabo está preso no ponto 2 e 0, e os outros 2 cabos estão presos nos pontos que correspondem aos valores de x dessa equação. Só que ao invés de ele falar resolva a equação, é concurso. Ele joga um contexto. Ele tenta contextualizar com um assunto mesmo quando não é contextualizável. Que português bonito da poxa, falei agora, menino, chega arrepiou.
Professor, como é que se resolve uma equação do segundo grau? Bom, vamos voltar para o 9º ano. Equação do segundo grau, quando tem o A, o B e o C, tudo diferente de zero, eu indico a fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara, eu indico. Mas esta questão, vamos lá. O A é quem está junto do x ao quadrado, é 1. O B é quem está junto do x, não tem ninguém. E o C é 4. Toda vez que o B é 0, eu não vou fazer Bhaskara. Se o B é 0, eu indico a vocês, meus amores, eu indico a vocês resolver separando letras de um lado, números do outro. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado vai ser igual a menos 4, porque quem muda de um lado para outro muda de sinal. Qual o contrário da potência? O contrário da potência é a raiz. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Agora amarramos o bode. Raiz quadrada de um número negativo não existe, professor. E agora, meu senhor, como é que a gente vai resolver? Calma, gente. Lembre-se que i ao quadrado é igual a menos 1. E que isso foi criado para resolver raiz quadrada negativa. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer com que esse menos 4 fique positivo. E que ele seja multiplicado por menos 1. Então, x vai ser igual a mais ou menos. Esse mais ou menos é obrigatório toda vez que eu resolvo uma equação de segundo grau. É como se eu estivesse fazendo mais ou menos raiz de delta. Nunca esqueça disso. A não ser que a questão seja de geometria, uma questão de situação, problema aplicado, que você só pode trabalhar com valor positivo. Então, olha só. Para o 4 ser positivo, eu vou ter que multiplicar ele por menos 1. Né? O que é menos 4? Menos 4 é 4 vezes menos 1. Pronto. Quanto vale esse menos 1? Esse menos 1, professor, é a mesma coisa que i ao quadrado. A gente estudou isso agora, não foi, professor? Menos 1 é i ao quadrado. Pronto. Então, o que é que eu posso falar para vocês? Se o sinal de menos sumir, eu boto i ao quadrado no lugar dele. Para ficar mais rápido, para não ficar tendo que fazer toda vez isso aqui, ó. Uma raiz quadrada com 4 vezes menos 1. Então, eu prefiro que vocês lembrem. O sinal de menos some, porque eu coloquei o i ao quadrado no lugar dele. Porque eu multipliquei por menos 1. Só que menos 1 é i ao quadrado, certo? Agora a gente vai resolver. X é igual a mais ou menos... Quanto é a raiz de 4? Raiz de 4 é 2. E a raiz de i ao quadrado? Opa, raiz quadrada de i ao quadrado cancela a raiz com a potência, fica só o i. Então, a resposta vai ser menos 2i e 2i. Sempre coloca o negativo antes. Então, a resposta vai ser 2i negativo, 2i positivo. Vai ser qual a resposta? Letra C, de coração na rua. Professor, por que a resposta aí está ao contrário? O cara que elaborou a questão colocou do jeito que achou melhor. Mas o ideal é colocar o negativo antes e o positivo depois. Claro. Procura a alternativa que tem os valores que você encontrou. Certinho? Olha aí, gente. Questão fácil ou difícil? Eu achei boa. Não achei difícil não essa questão. Quem conseguiu entender a questão aí, quem tiver com dúvida, vá perguntando. Gente, esse é um assunto mais complicado. Vocês precisam perguntar. Professor, por que foi que apareceu mais ou menos? Professor, de onde foi que veio esse i ao quadrado? Professor, como foi que ficou 2i? Por quê? Porque quando chegar na mais difícil um pouquinho, vocês já vão ter tirado as dúvidas, ok? Meu amigo Marcelo conseguiu fazer essa de boa, não foi, Marcelão? Minha amiga Marilene, Jefferson, Eliette caiu agora a conexão dela. Vamos lá. Alguma dúvida, senhores? Posso avançar? Conseguiu fazer, não, Marcelão? Mas qual foi sua dúvida nessa? Se tirou a dúvida, tá tranquilo. Não, professor, eu entendi, mas é porque eu nunca mais utilizei essas atividades, entendeu? Aí eu fiquei só observando mesmo. Mas é verdade, Marcelo. É como diz a galera, são conteúdos que a gente só utiliza ou num concurso ou numa engenharia, né? Na vida, no dia a dia, a gente não utiliza. Então, porcentagem é um assunto que a gente lembra mais,
regra de 3 a gente lembra mais, porque são coisas que a gente está usando para fazer uma receita de bolo, para pagar uma conta, para fazer um investimento, para ter um desconto. São coisas do dia a dia. Agora, quando você pega um conteúdo que a gente não usa tanto, meu irmão, e cá para nós, viu? Tem muita gente que terminou o ensino médio sem ver esse assunto. Aí é que fica mais difícil ainda. Olha aí, galera, deixa eu dar uma espirrada. Ai, ai, ai. Ai, ui, parecendo caminhão. Olha só. Lili, eu sei que é assim mesmo. Meus amores, cara, esse tipo de questão é muito comum. Tanto no ensino médio, como nos vestibulares tradicionais, como em concurso. Quando eu selecionei lá umas 10 bancas, a gente mapeia, eu peguei tudo que tinha de prova do Instituto Bahia, tá? O Instituto Bahia não é uma empresa tão antiga, tá, gente? Tudo que tinha de prova do Instituto Bahia, eu, o Wilcley, o Fernando e o Rafael, eles deram um suporte muito grande. Eles imprimiram tudinho desde o mês de agosto. Agosto? Antes de agosto. Então, nós temos todo esse material. Tudo que tem de prova do Instituto Bahia, nós temos. E aí, qual é o nosso trabalho? Sair mapeando quais são as bancas que trabalham com a mesma metodologia. Com o mesmo pensamento, sabe, gente? Com a interpretação, com a coerência. E, cara, o que tem de bancas que gostam de colocar esse tipo de questão? Agora eu vou explicar por quê. Primeiro, é uma questão que não tem raciocínio na leitura. Mas é uma questão que, se você nunca fez uma antes, você não faz. Você não faz. É uma questão muito cínica. Olha só. Sendo I a unidade imaginária. Pronto. Você viu esse I aí? Sem ser em física, você já sabe que é número complexo, tá bom? Qual o valor da soma? Agora me diga, se você nunca fez uma questão dessa, como é que você vai somar todos os números de I elevado a 1, porque quando não tem potência, eu quero deixar bem claro, quando não tem expoente, o expoente é 1. Do I elevado a 1 até 2022. Cara, são 2022 números. Como é que você vai somar isso? I mais I ao quadrado, mais I ao cubo, mais I à quarta, mais I à quinta, mais I à sexta, mais I à sétima, mais I à oitava. Porque tem reticências aqui. Significa que é para somar tudo até 2022. Não vai, não tem como. E uma questão dessa caindo na prova do ensino médio é fácil. Vou explicar agora, é fácil. Tem um macete aqui, tá? O macete é: faça a sequência, pelo menos com os 6, 7 números, para ficar mais tranquilo. Ó, vou fazer a sequência. I elevado a 1, mais I elevado a 2, mais I elevado a 3, mais I elevado a 4, mais I elevado a 5, mais I elevado a 6, mais reticências, né? Botei reticências, I elevado a 2022, que é o último que ele pediu, tá? Deixa eu fazer um 2022 menos feio, que ficou muito feio. 2022. Olha, nem parece minha essa letra. Professor, como é que a gente vai fazer isso aqui? Você vai somar só os 4 primeiros. Só some os 4 primeiros. Olha a dica. Gente, eu tô dando uma dica para vocês, que uma dica dessa só pode ser vendida por R$5.000. Mas para vocês, tô dando aí, ó, tô dando naturalmente. Primeiro, toda questão de número complexo, a gente tem que ter a nossa tabelinha. I elevado a 0, I elevado a 1, I elevado a 2, I elevado a 3. Não se dê ao luxo de não fazer essa tabelinha, pelo amor de Deus. E a tabelinha é rimando. Ó, presta atenção. 1, I, menos 1, menos I. 1, I, menos 1, menos I. 1, I, menos 1, menos I. 1i, positivo, positivo, negativo, negativo. Memorize, pelo amor de Deus. Então, olha só. Se eu for resolver isso aqui, I elevado a 1 é I. I elevado a 2 é menos 1. I elevado a 3 é menos I. I elevado a 4 é 1. Oxe, professor, por que é que I elevado a 4 é 1? Porque eu já falei para vocês que o ciclo se repete.
1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Gente, se eu fosse escrever essas potências todas aqui, ó, só para vocês entenderem o que eu estou falando, seria a mesma coisa. 1i menos 1 menos i. Os números se repetem. Por isso que a gente pode dividir por 4, como eu expliquei para vocês, tá bom? Então, por isso que eu só somo os 4 primeiros valores. Porque quanto der aqui, a soma que der aqui nessas 4 primeiras potências, eu sei que a cada 4 que eu somar vai dar o mesmo número. Entendeu? A cada 4 potências que eu somar, vai dar o mesmo número que eu vou encontrar aqui. Então, vou somar aqui. Vamos somar. Vamos somar. Opa! Vai dar 0. 1 menos 1 é 0. E menos 1 é 0. Então, a cada 4 números que eu somar, vai dar 0. O que é que eu preciso saber agora? Quantos grupos eu vou ter de 4 em 4 até o 2022? Então, você vai pegar agora o maior expoente, que é o 2022. Isso pode cair na prova de vocês no concurso, com qualquer número, com 3.000, com 2023, com 2024. Vocês vão somar os 4 primeiros números que ele passar. Vai ver esse valor que ele encontra, que ele deu. Se pode dar 0, pode dar 1, pode dar i, pode dar 1 mais i. Não é sempre que vai dar 0, não, porque ele pode começar do i ao quadrado, por exemplo, do i ao cubo. Pode ser uma sequência diferente. Você tem que somar os 4 primeiros, tá bom? Então, você vai pegar o 2022 e vai dividir por quanto? Vai dividir por 4. E aí vai dar. Lembra que eu dei a dica que você pode dividir só os 2 últimos valores? Minha amiga Marilene está dizendo que vai dar. Ó, gostei, Marilene. Ao invés de você dividir 2022, eu dei uma dica para vocês. Divide só os 2 últimos, para ficar mais fácil. Então, vai dar 5 vezes 4, 20. Para 22 sobra 2. O que isso significa aqui, professor? Significa que eu vou trabalhar com sequências de 0 em 0. E no final de tudo, eu vou ter os 2 primeiros valores da sequência. Os 2 primeiros valores da sequência. Quais são os 2 primeiros valores da sequência que nós encontramos? Eu vou apagar os tracinhos aqui para ficar mais fácil, que eu saí cortando, feito um doido. Ó, esse 2 aqui significa que na resposta final, eu só vou ter os 2 primeiros números da sequência. Logo, a nossa resposta vai ser i menos 1 ou menos 1 mais i. Mas observe que essa resposta está aqui, ó. Não, peraí, professor, não entendi. Explique de novo. Quando eu peguei o expoente e dividi por 4, eu encontrei o resto 2. Significa que eu vou sair pegando de 4 em 4, sempre vai dar 0 a resposta, e no final vão sobrar os 2 primeiros números da sequência. Sim, os 2 primeiros números da sequência. Quais são os 2 primeiros números? O 1 e o menos 1. Desculpa, o i e o menos 1. Então, a resposta é essa. Olha como é fácil, gente. Olha como é guti-guti. Você só precisa saber quanto vai ser a soma de 4 em 4. Quando a soma dá 0, você já sabe que 0 mais 0 mais 0 mais 0 vai dar 0. O que importa para a gente é só descobrir quantos números vão sobrar no final. Sobraram 2 números, então você pega os 2 primeiros da sequência. Se sobrasse 3 números, você pegava os 3 primeiros da sequência. Certinho? Só pode sobrar ou 0, ou 1, ou 2, ou 3. Tá bom, gente? Show de bola. Letra certa, letra D de Deus está aqui nesse momento. Vamos fazer mais uma antes do intervalo? Vamos fazer mais uma? Você que está aí querendo parar para tomar aquele café, deixa de preguiça. Deixa de preguiça. Vamos lá. Posso passar para a próxima? Olha, essa aqui é boa. Essa aqui eu sugiro que vocês peguem o café antes. Por quê? Vamos lá. Este símbolo que vocês estão vendo aqui, ó, esse é feio, ele pode ser usado em vários assuntos, tá? Não tem nada a ver com número complexo, não. Isso cai muito em binômio de Newton, em PA, em PG, em função. Esse símbolo significa somatório.
Somatório, simples assim, somatório. Agora, a forma que escreveram esse somatório está estranha. O ideal é, o somatório, ele vem sempre com o valor embaixo, que no caso, n igual a 1, e o valor de cima, então limite inferior, que é de onde vai começar a soma, e o limite superior, que é onde vai terminar. Começa quando o n vale 1 e termina quando o n vale 10. E na frente ele coloca a fórmula que a gente vai usar. X elevado a n. Então, é assim que geralmente aparece somatório, tá? Esse símbolo feio aqui se chama somatório. Aí, o que é que a gente faz quando aparece ele? Substitui na fórmula que tem na frente e usa ele normal. Normal, vai somando. Você vai usar o N1, depois o N2, depois o N3, depois o N4, depois o N5, depois o N6, depois o N7, depois o 8, depois o 9, até o 10. Então, vamos lá. Se x... Opa, adorei. Não, já comecei amando. Se x vale 2i. Então, no lugar do x, primeira coisa que eu vou fazer é colocar entre parênteses, né? Não tô doido. O 2i. Ô, professor, por que você vai botar entre parênteses? Parênteses se utiliza sempre que tem mais de um valor ou quando o valor é negativo, tá? Sempre que tiver mais de um valor ou o valor for negativo, coloque parêntese. Se x vale 2i, então quanto vai ser a soma desse valor aqui? Meu irmão, eu vou logo falar para vocês duas coisas. A letra A e a letra B, os sinais estão trocados. Ó, corrija aí no material de vocês. É menos 820i mais 410. E a letra B é 410 menos 820, tá? Corrija aí. Essa questão ela foi anulada por causa disso. Esses dois sinais são diferentes. Então, vamos lá. Depois vocês podem dar uma pesquisada na internet. Vocês vão achar essa questão. Senhores e senhoras, bom, eu acho que vocês vão achar. Senhores e senhoras, como é que você faz para começar a questão quando ela tem símbolo de somatório? Tranquilo, gente. Você vai repetindo. Vou mudar aqui a cor. Você vai repetindo essa parte aqui e trocando o valor do n. Só isso. Tá? Então, vou começar aqui, ó. 2i elevado a 1, porque o n começa do 1. Mais 2i elevado a 2, mais 2i elevado a 3, mais 2i elevado a 4, e vai até o 10. 2i elevado a 5, 2i elevado a 6, 2i, não esquece o parêntese, elevado a 7, 2i elevado a 8, 2i elevado a 9, 2i elevado a 10. Esse meu 10 ficou parecendo 16. Tranquilo. Pega do valor inferior até o valor superior. Sempre aumentando de número de 1 em 1, né? Número real, número natural e número natural, de 1 em 1, certo? E agora, professor, o que é que a gente tem que fazer? Cara, a gente tem que resolver as potências. Né? Meu amigo Marcelo perguntou, professor, foi Marcelo? Não. Foi Marcelo. Marcelo perguntou, professor, essas potências grandes caem? Olha, Marcelo, já tem aí, aqui nessa questão, a gente vai ter potência até o 10. Então, assim, a regra da potência, ela cai sempre, tá bom? A regra da potência, ela cai sempre. Então, vamos lá. O que é que você vai fazer? Eu vou começar a resolver, tá, gente? Mas eu vou parar na hora do intervalo e eu quero que durante o intervalo vocês terminem. Vamos lá. 2i elevado a 1 vai ser 2i. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. 2 elevado a 2 é 4, i elevado a 2. Ó, a potência é do número e do i. Não esqueça, por isso que o parênteses é importante. Então, eu estou fazendo a potência do 2 e estou fazendo a potência do i. 2 ao cubo é 8, i ao cubo. 2 à quarta é 16, i à quarta. 2 à quinta é 32, i à quinta. 2 à sexta é 64, i à sexta. 2 à sétima é 128, olha já aí a mensagem. I à sétima, ô Marcelo. 2 à oitava é 256, i à oitava. 2 à nona é 512,
e a nona. 2 a décima é 1024 e a décima. Eu fui dobrando, né? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Até agora, não estou achando ela difícil. O ruim é agora, porque eu tenho que resolver essas potências. E aí, o que é que eu sei? Eu vou fazer as potências aqui, ó, para ficar mais fácil. Eu já sei que as potências se repetem. Então, eu vou fazer as potências todas, porque fica mais fácil. Opa. Vou fazer as potências do i elevado a 0 até 10, ó. I elevado a 0, sempre comece do 0, pelo amor de Deus. I elevado a 0, I elevado a 1, I elevado a 2, I elevado a 3, I elevado a 4, I elevado a 5, I elevado a 6, I elevado a 7, I elevado a 8, I elevado a 9, I elevado a 10. Hoje, professor, eu não poderia dividir não? Fica mais fácil, não? Gente, fica. Eu poderia fazer dividindo e usando o resto. Por exemplo, 5 dividido para 4 dá 1 e sobra 1. Então, i elevado a 5 é a mesma coisa que i elevado a 1. Poderia fazer isso. Mas eu acho que para vocês, eu fazendo a sequência aqui fica melhor. Não sei, eu posso estar enganado, tá? Qual é a sequência das 4 primeiras potências? 1, i, menos 1, menos i. Aí se repete. 1, i, menos 1, menos i. 1, i, menos 1, menos i. Então, eu fiz a sequência toda para ficar melhor para vocês. Minha opinião. Porque aqui você só vai olhando, ó. 2i, não tem o que fazer, 2i é 2i mesmo. Quanto vale i ao quadrado? I ao quadrado é menos 1, você vai resolvendo. Tem que colocar entre parênteses porque é negativo. 8. Quanto é i elevado a 3? É menos i. Quanto é i elevado a 4? I elevado a 4, eu vou olhando aqui, ó. I elevado a 4 é 1, não precisa de parêntese. Quanto é i elevado a 5? I elevado a 5 é i. Eu botei 35, cara. Me ajuda aí, viu? É 32 vezes i. Quanto é i elevado a 6? I elevado a 6 é menos 1. 128. Quanto é i elevado a 7? Menos i. Quanto é 256? Quanto é i elevado a 8? 1. 512. Quanto é i elevado a 9? I. 1024. Quanto é i elevado a 10? Menos 1. Então, só conferindo. Menos 1, menos i. 1, i. Menos 1, menos i. 1, i. Menos 1, menos i. Tá certo. Próximo passo, meus amores. Próximo passo. Ô, professor, Pode falar. essa é bom pro final, porque assim, é muito trabalhosa, viu? Vai perder tempo demais, viu? Aí Com tenta. certeza. Mas, Sim, Marcelo, eu vou até incrementar, eu vou até ampliar seu comentário. certo. Trigonometria, número complexo e geometria analítica, que nós vamos ver de hoje a 15, são conteúdos que eu já começo a aula falando que são difíceis. Então, na hora que você bater o olho em cima, já pula para o final mesmo. Isso que o Marcelo falou é estratégia. Essa questão, ela vai fazer você passar do seu concorrente, caso você tenha tempo de respondê-la. Mas se você só fizer essa questão, tá ferrado. Então, assim, com certeza o que o Marcelo falou é extremamente importante. Prova de concurso se faz primeiro as fáceis. Depois é que tu vai para as difíceis. Tá? Porque se você acertar as fáceis e alguma difícil, você tem uma chance muito grande do seu concorrente só ter acertado as fáceis. Mas, pelo amor de Deus, não começa por uma questão de trigonometria avançada, nem número complexo, nem divisão polinomial, nem geometria analítica, tá? São assuntos mais radicais. Então, galerinha, eu vou terminar de resolver o joguinho de sinal aqui, ó. Deixa eu botar um lápis azul. 2i, 4 menos, ó, 4 vezes menos 1, menos 4, tô resolvendo as multiplicações. Mais com menos, menos, 8 vezes i, 8i,
16 vezes 1, 16. 32 vezes I, 32I. 32I. Mais com menos, menos. 64 vezes 1, menos 64. Mais com menos, menos. 128 vezes I, 128I. Mais com mais é mais. 256 vezes 1, 256. 512 vezes I, 512. 512. Aqui até para copiar o cara esquece. E mais com menos é menos. 1024 vezes 1, 1024. Cara, se eu não esqueci nenhum sinal, vou verificar. Menos 4, menos 8i, 16, 32i, menos 64, certo? 128, negativo, i, correto, porque mais com menos é menos. 256, 512i, menos 1024. O que é que vocês vão fazer agora, professor? Olha, agora nesse momento, vocês vão pegar todos os números reais. Você vai botar os reais na frente. Ó, o que são os números reais? Os reais são aqueles que não têm o i. Então você vai colocar todos os reais na frente. Vou começar a organizar. Quais são os reais? Menos 4, 16, menos 64, mais 256, menos 1024. Pronto. Certinho? Certinho. Show de bola. Colocou todos os números reais na frente. O que é que você vai fazer agora? Agora você vai pegar todos os imaginários. Quem são os imaginários? Os imaginários são os que estão acompanhados do i. E vai colocar no final. Vou até mudar a cor aqui, vou botar de verde. Vai ser 2i positivo, menos 8i, mais 32i, menos 128i, mais 512i. Pronto. Agora, meus amores, agora ficou fácil. Agora é só você calcular isso. Sinais iguais soma, sinais diferentes diminui. E calcular isso. Sinais iguais soma, sinais diferentes subtrai. Tá? Eu vou fazer como isso, professor? Que loucura é essa? Pega os positivos primeiro. 16 com 256. Vai dar 6 com 6, 12. Vai 1. 6 com 1, 7, 2. Agora pega os negativos. 4 com 64 vai dar 68. 68 com 1024. Então, 60 com 1024 vai dar 1084. Com 8 vai dar 1092. Se eu não errei, é isso aqui. 1092. 4, 8. Estou pegando os negativos. 4, 8, 12. Vai 1, 3, 9, correto. Tá certinho. Vou fazer agora os outros, o que tem i. Mesma coisa com o que tem i. Vou pegar os positivos primeiro. Então, vou pegar 2i com 32i. Vai dar 34i. 34i com 512. Vai dar 540. Agora deu uma 546. 546i. Isso mesmo. 32 com 12 dá 44, com 2, 46. 546. Agora eu vou pegar os negativos. Menos 8, menos 128, vai dar menos 136i. Ó, peguei os positivos, peguei os negativos, para ficar mais fácil. Porque se a gente for fazendo tudo misturado, endoida. Então, primeiro soma os positivos, soma os negativos, e agora sim, só agora você vai diminuir. Para encerrar, você vai diminuir isso aqui, ó. Vai dar 2 menos 2, ó. Sempre começa do maior. 2, mas o maior não é o positivo? Não, esqueça o sinal de menos, tá? O maior valor exato. 2 menos 2 dá 0. 9 menos 7 dá 2. 10 tira 2 dá 8. Então vai dar 820 negativo, porque sinais diferentes você diminui e conserva o sinal do maior. Já esse outro vai ser positivo, só que você também vai diminuir. Poxa, professor, por que só vai diminuir aqui também? Sinais diferentes você diminui, gente. Só conserva o sinal do maior. Então, vamos lá. 6 menos 6 vai dar 0. 4 tira 3 vai dar 1. 5 tira 1 vai dar 4. Então, vai dar 410i. Olha só.
qual é a alternativa que tem? Qual é a alternativa que tem 410i positivo e 820 negativo? A única alternativa é a letra B, com os sinais trocados, porque do jeito que ela estava, a questão seria anulada. Então, tá aí. Terminei a questão 8h40. Levamos quase 15, 20 minutos nessa questão. Vou deixar a tela aí com vocês, para que vocês possam verificar passo a passo o que foi feito. Eu separei real, separei imaginário. Acho que é a questão mais difícil da lista, tá, gente? É mais trabalhosa. Mas tá tranquilo, eu vou deixar ela aí. E voltamos de 9 horas para continuar. Lembrando, essa lista a gente vai começar na aula de hoje e vamos terminar semana que vem. A ideia é fazer pelo menos a metade das questões hoje, certo? Daqui a pouquinho a gente volta. Cheiro!